Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Sara. E no vídeo de hoje, eu que vou dar continuidade à nossa série Criando uma Identidade Visual do Zero com a gente. Pra quem caiu de paraquedas nesse vídeo, deixa eu explicar um pouquinho o que tá acontecendo. A gente fez umas enquetes, abriu uma caixinha lá no nosso Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, nós estamos sempre produzindo conteúdos de arquitetura e de design por lá. A gente abriu uma caixinha perguntando tipos de evento, estilos de evento, para a gente poder criar uma identidade visual completa para esse evento, pensada aqui para o YouTube, e mostrar tintim por tintim o processo para vocês. Então, o evento escolhido por nós foi um evento de plantinhas em geral, não tem assim um tipo específico de plantinhas, poderia ser de suculentas e cactos, por exemplo. E aí, nos dois vídeos anteriores, se você não viu ainda, eu vou colocar aqui embaixo para vocês verem e no card ali em cima. A Flá, que apareceu nesses vídeos, montando toda a identidade visual do zero com vocês. E agora chegou a minha vez, porque a gente não queria fazer uma coisa incompleta, a gente queria deixar casadinho, já que aqui a gente fala de arquitetura e de design, não é mesmo? Então, hoje, no caso, ao longo desses dias, mas aqui no vídeo vai ser um vídeo só, eu vou fazer aqui o projeto com vocês do lugar que vai abrigar esse evento de plantinhas, que é o nosso querido Primavê. Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa seu like aqui, se inscreve para receber mais conteúdos como esse e bora lá comigo! Bem, gente, vocês estão aqui comigo na minha escrivaninha, que vai ser o meu local de trabalho durante todo esse projeto. E eu queria começar falando um pouquinho com vocês sobre o processo de projeto, né? As etapas que nós temos que seguir. A gente fala várias vezes lá no Insta que o processo de projeto é individual para cada pessoa, mas aqui nesse vídeo nesse evento, né, para esse projeto, a gente vai simplificar um pouquinho as coisas e eu vou mostrando para vocês tudo que eu for fazendo. Então, para começar, o que a gente sempre tem que pensar no projeto? A gente tem que entender o caráter do projeto, entender o que é pedido de nós, né? Então, no caso, na vida real, a gente vai ter uma conversa, um briefing bem detalhado com o cliente, ou no caso, o professor na faculdade vai nos passar tudo que a gente precisa que tenha no projeto, todas as informações necessárias. Mas, como o nosso evento é fictício, todas essas informações vêm um pouco da nossa cabeça e da pessoa da prima V que a gente construiu. Então, assim, enquanto eu for fazendo esse projeto, eu vou ter em mente a pessoa da prima V. E eu anotei algumas coisinhas aqui de como que eu imagino que ela seja. Como o evento vai ser uma coisa mais jovem, mais desconstruída, não, descontraída, eu pensei em algo assim realmente mais moderno. Então, assim, pra mim, a prima V é uma mulher do século XXI. Ela ama plantas, ela tem muitas no apartamento dela, que ela mora sozinha. Ela é mais alternativa, assim, ela se veste muito bem, muito estilosa. Então eu vou pensar esse lugar do evento do Primavê como um lugar que essa V, a Primavê, goste de visitar e que seja realmente bom para as plantinhas, né? Então isso vai envolver muita pesquisa, como vocês vão ver. A partir dessas informações que eu acabei de falar para vocês, da própria Primavera e do caráter do evento, eu vou construir um mood board aqui. A Flá já fez isso no primeiro vídeo, no começo, né, mais ali no Pinterest, pegando referências de estilo do evento, mas eu vou fazer de novo o meu aqui dessa vez, baseado já nas informações que a gente tem, na identidade visual que ela já construiu, mas agora pensando um pouco mais a fundo a questão da arquitetura. E uma coisa muito importante a se considerar também em qualquer projeto é o terreno, no nosso caso, de novo, como é um evento fictício, a gente não vai assumir nenhum terreno, então eu vou fazer a edificação pensando num lugar plano, então isso não vai ser algo que não vai ser um desafio, assim, digamos, a questão do terreno, porque a gente não tem mesmo. Mas também lembrando que, se tratando de um projeto real, é muito importante a consideração do entorno, né? Do que já existe, da história do lugar. Você estudar muito bem as condicionantes do lugar, do terreno, questões de insolação, ventilação, etc. Mas, no nosso caso, como realmente é totalmente fictício, eu não vou me preocupar com essas questões aqui e eu vou focar com vocês no processo de projeto nas etapas posteriores a essa mais preliminar. Então, para começar, a gente tem que fazer bastante pesquisas. Como eu falei, eu vou montar aqui o mood board junto com vocês. E logo em seguida vem a questão das pesquisas. Por quê? Porque a estética eu que vou decidir, né? Como arquiteta, quase arquiteta, eu vou decidir essa estética pensando na Primavera, como nós somos nossos próprios clientes, a gente vai decidir como que vai ser, né, baseado no caráter do evento, mas muito das minhas decisões vão ser pautadas em pesquisas realmente. Então, assim, um ambiente importante, é importante considerar no ambiente um local próprio e adequado para as plantinhas mesmo, então eu vou ter que pesquisar bastante coisa nesse sentido e adequar daí as escolhas arquitetônicas. Então, bora lá comigo.
gente, aqui como vocês puderam ver, eu selecionei dos moodboards que a Flá me passou, as coisas que eu achei mais interessantes, assim, e as coisas de fato da identidade visual já consolidada da Primavera. Então, a logo e a sublogo e a paleta de cores. As tipografias eu tenho aqui salvas, então isso não vai ser um problema, até porque essa parte é mais de arquitetura mesmo. Então, eu selecionei primeiro essas referências advindas da identidade visual, e agora eu criei uma prancheta aqui embaixo para mostrar um pouquinho mais, colocar mais coisas referentes à arquitetura de fato, coisas que me lembrem essas palavras e coisas do tipo. Bem, gente, como vocês puderam ver, eu coletei agora várias referências, assim, de estufas, principalmente pensando na parte da arquitetura, porque é isso que me veio na cabeça, assim, num primeiro momento. Então, eu fui ali no Pinterest, como vocês viram, e eu também acessei esse site aqui, que é o Divisare. Ele é um site bem legal, que de referências arquitetônicas mesmo, tem vários tipos de projetos. O único problema é que depois, tipo, de você rolar um tempo, ele pede pra você se inscrever. Mas, enfim, eu consegui pegar aqui alguns projetos interessantes de estufas maiores, né? Então, realmente, isso foi o que eu pensei primeiro, como eu falei pra vocês, até no meio do caminho lá no Pinterest, eu encontrei esses cavaletes aqui de plantas, que eu achei super fofinho, assim, super moderno, tá bem em voga, eu acho, assim, nos apartamentos que eu vejo na internet, acho que seria bem a cara da Primavera usar esse tipo de coisa. Então, eu fui coletando essas referências aqui, anotei também alguns materiais que eu achei interessantes usar. E agora, então, eu vou partir para realmente as pesquisas mais de cunho, assim, científico, talvez, que eu vou ter que ver o que precisa para as plantinhas, alguns sistemas, né, de refrigeração, enfim, ou não, né, de aquecimento, ou de irrigação, enfim. Eu vou dar uma pesquisada nessas coisas, mas também não vou detalhar muito, né, nesse nível de projeto. E vou compartilhar aqui com vocês o que eu estava pensando, né. Como é um evento de uma semana, se fosse uma coisa real, provavelmente seria em algum lugar que já existe, por exemplo, uma floricultura, ou seria por exemplo, um barracão, assim, que fosse desmontável, algo realmente efêmero. Mas pra gente não fazer uma coisa também, né, com cara de barracão e usar peças prontas, assim, eu vou fazer esse projeto pensando que vai ser num lugar físico mesmo. Então eu vou projetar esse lugar físico. Provavelmente vai ser algo com uma estufa. Eu tô pensando aqui, principalmente inspirada nessa referência aqui. Eu nem achei tão bonita, mas eu gostei da ideia de ser vinculada, a estufa ser vinculada a uma construção. Eu pensei em ser, tipo, alguma coisa como uma recepção ou a própria floricultura ali, entendeu? E aí a parte que seria o evento seria dentro da estufa. Então eu vou pensar um pouco melhor nesses materiais. Quando eu penso também em coisas jovens descontraídas, eu queria colocar algumas coisas mais coloridas dentro, talvez nos formatos orgânicos, mas eu acho. Enfim, eu vou desenvolvendo aqui com vocês e vocês vão vendo também o que eu vou pensando nesse sentido. Então agora vamos para a parte das pesquisas.
Gente, queria parar aqui um pouquinho minhas pesquisas para fazer uma reflexão com vocês sobre como a arquitetura é uma profissão generalista, realmente, como a gente falou já num outro vídeo, e que depende de ligação com outras áreas. Então, por exemplo, cada projeto é único e vai ter profissionais da área, tipo, daquele projeto, que vão ser aptos para dizer muitas coisas para vocês. Então, por exemplo, assim, eu tô precisando saber que equipamentos que são esses, assim, que ficam colocados, assim, sabe, na estufa, se vai ser coisinha pra jogar água, tem uns negócios aqui que parece que, tipo, não sei se tem luz ou o que que é, enfim, e, por exemplo, um agrônomo poderia me ajudar muito mais a entender isso daqui. Então, o arquiteto tem que estar sempre conversando com outras áreas. Então, por exemplo, se fosse projetar uma escola infantil, é muito legal trocar ideias com as professoras, conversar com as crianças, enfim, para saber quem, coisas de quem realmente usa o espaço sempre para um determinado propósito. Então, nesse caso, arquitetura de floriculturas, enfim, de viveiros, coisas do tipo, vai muito de encontro à tecnologia utilizada nesses lugares, né? Então, até acho que vou mandar uma mensagem agora para minha amiga agrônoma, então segurem aí um pouquinho, pessoal. Bem, pessoal, aqui estamos novamente. A Sueli, minha amiga, inclusive, muito obrigada, Su, me ajudou e mandou alguns áudios explicando algumas coisas que podem ser, né, esses ferros, essas coisas, esses elementos importantes na estufa. E, basicamente, essas estruturas aqui, tipo, de metal mesmo, elas podem ser aspersores, então, realmente, para regar as plantas com mais facilidade, para não ser um trabalho exclusivamente manual. Então, são interessantes por causa disso. Eu tinha perguntado pra ela o que que são essas coisas aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu achava que era algum tipo de iluminação e realmente pode ser que seja para essas mudinhas que estão embaixo, então, um sistema de iluminação artificial para incentivar o crescimento delas. Mas eu acho que não é tanto o nosso caso, não sei se eu vou colocar, porque vai ser um lugar ali, acho que de plantas mais crescidas, né? Como é um festival, as pessoas vão comprar, enfim, não necessariamente tantas mudas, mas talvez eu coloque. E também uma coisa que eu vi que é importante colocar é exaustor. Como o tamanho da nossa estufa não vai ser tão grande assim, o nosso evento não vai ser de um porte assim tão grande mesmo. Vai ser pequeno, médio porte ali, uma coisa um pouco mais pessoal ali também. Então, eu não vou colocar tantos exaustores, eu acho, eu vou colocar tipo só um. Ou pode ser que até mesmo a própria estufa dê conta desse sistema de ventilação, que as plantas precisam, né, dessas trocas gasosas que o exaustor faria. Então, mas talvez por ser um porte pequeno, não tão pequeno como esse aqui, mas fazer esses esquemas de janelas mesmo, em que o ar possa circular. Mas eu vou pensar melhor nisso. E eu acho que das pesquisas era mais isso. Deixa eu ver se eu não tem mais alguma coisa aqui. A questão do vidro, né, que realmente é indicado para esse tipo, para estufas, né, para as plantas ali, porque retém o calor e passa bastante da radiação solar. E eu acho que é isso, gente. Assim, é aqui bem resumido para vocês, né? Mas então, reafirmando que essa busca por referências e pesquisa ela é sempre muito importante e ela não vai aparecer em uma etapa do projeto só. Então, eu pesquisei algumas referências agora, mas conforme eu for refinando meus croquis, né, os meus sketches, eu vou ter que pesquisar referências de novo. Então, acaba sendo um processo meio cíclico. Bem, gente, agora baseado então nessas pesquisas, nessa conversa também, eu vou estabelecer aqui um programa de necessidades para o projeto, ou seja, tudo o que precisa conter no projeto, no sentido de ambientes. No nosso caso, como vai ser uma estufa, eu vou colocar aqui dentro da estufa quais os elementos que tem que conter, para também ficar mais como um guia ali meu antes de eu passar para o projeto. Mas eu queria muito seguir nessa linha mesmo de colocar essa construção anexa. Então, mesmo que não fosse assim uma floricultura, eu não vou fazer uma floricultura inteira aqui com vocês, eu vou fazer mais a estufa, o lugar do festival mesmo. Mas eu achei legal fazer uma construção acoplada ali para ser tipo o lugar de recepção, né, das pessoas, o caixa para você comprar suas mudinhas, enfim, banheiros. Então eu vou colocar fazendo o programa de necessidades pensando que a gente vai ter esse ambiente anexo para suprir a essas demandas. Gente, queria fazer uma observação aqui que eu tava pensando, né? A nossa estufa não vai ser tão pequena como a das referências que eu peguei, por se tratar de um evento um pouquinho maior do que uma escala, né, caseira ali, né, de estufas caseiras, por exemplo. Então, eu acho que seria interessante ter espaço de permanência para as pessoas do festival. Então, assim,
algum lugar com algumas cadeiras, alguns banquinhos para, sei lá, para descansar mesmo, enquanto depois de andar para ver as plantas. Por exemplo, também se o nosso festival estiver sendo num local assim que tenha, por exemplo, food trucks ao redor, sabe? Realmente uma festa ali, um festival mesmo. Tem um lugar pro pessoal comer, assim, mais informal mesmo, talvez uma coisa mais descontraída, acho que dá pra pensar alguma coisa assim mais de mobiliário mesmo. Vou dar uma pesquisadinha aqui também. Então é isso que eu coloquei no programa de necessidade, só justificando, assim, que eu acho que seria interessante num lugar como esse, assim, que seria um festival, lógico, pra você ver as plantinhas, mas pra você passar um pouquinho mais de tempo também. Beleza, então, gente, acho que eu fechei aqui o programa de necessidades. Então, eu vou só pegar mais algumas referências de algumas estufas de porte maior, de mais festivais de plantas. E aí, então, eu vou passar para o papel. Oi, gente, então estamos aqui hoje é outro dia e eu fiz um pouquinho mais de pesquisas, como eu falei pra vocês que eu ia fazer sobre festivais de plantas. Acabou que, na verdade, a maior parte das coisas que eu encontrei são lugares assim, construções efêmeras, né? Então são assim, mais barracões para serem desmontados. No nosso caso, como a gente tá fazendo aqui um projeto inteiro, eu queria que fosse algo um pouco mais duradouro, então eu tô pensando numa estufa realmente que pudesse abrigar um festival desse tipo. Então tem um anexo que vai servir como estrutura, com banheiros, caixas, né, para pro pessoal pagar as plantinhas que for comprar. Então, eu fiz alguns sketches à mão aqui, uns croquis, e eu vou mostrar para vocês as coisinhas que eu pensei. Como vocês viram ali no time-lapse, esses foram os meus desenhos. Então, no primeiro momento, o que que eu estava pensando? Eu tinha pensado em fazer assim, tipo, essa aqui de trás é a estrutura da estufa, né? Seriam tipo duas estufas juntas, assim, porque eu quero fazer um lugar não tão pequeno, né? Uma escala tão caseira assim. E aí na frente ficaria esse anexo, né? Mas eu achei que não ficou muito legal, assim, no 3D. Tipo, lógico, minha perspectiva tá meio tosca aqui, mas eu não curti muito. Eu curti um pouquinho mais dessa forma aqui, achei até mais legal de ver assim de frente, em que a diferença desse volume aqui da frente para os dois de trás vai ser porque ele vai ser um pouco mais pra frente. Então é como se esses dois estivessem meio que escondidos atrás, enfim. Aqui na perspectiva também não ficou tão bom, mas eu desenvolvi um pouquinho melhor essa ideia de fazer tipo um mezanino aqui, como se fosse um lugar tipo um mirante, assim, considerando que seria um lugar bonito de paisagem. Enfim, não sei se eu vou continuar com essa ideia, mas não custa nada desenhar, né? E eu pensei nessas três aberturas em arcos aqui, como se tivesse tipo só um pilar separando assim, sabe? Pra fazer como se fosse uma lógia, que são tipo esses espaços assim. Ah, é tipo uma entrada assim, pra como se fossem umas lojas, sabe? De centro assim. E aqui eu comecei a rascunhar a planta. Eu pensei aqui, né? Pensando aqui que essa aqui é tipo uma estufa e essa aqui é outra. Então, formaria uma coisa só. Aqui na frente estaria o anexo. E aí eu pensei em alguma coisa que tivesse lugar de permanência, como eu tinha comentado com vocês, para que ficasse no meio da estufa. Então, digamos assim, essas estruturas aqui seriam todas, né, recolocáveis, então seria arrumado dessa forma para o evento. E aí que ficaria, tipo, alguns, como se fossem guarda-sóis, assim, realmente, tipo, com mesinha para o pessoal sentar, e banquinhos também. Por quê? Porque eu pensei que como se trata de festival, o pessoal gosta de comer, né?
Aí eu pensei que aqui nessa parte de trás da estufa, só essa parte aqui pudesse ficar fixa. E aí eu tenho, tipo, uns painéis de vidro que fossem sanfonados para você conseguir abrir. Aí, por exemplo, cada um desses seria um food truck que chegaria aqui para fazer, tipo, uma mini praça de alimentação, sabe? Para quem estivesse no festival. E aí, aqui são as partes, né, com as plantinhas, enfim, um espaço bacana para o pessoal circular. Mas o que eu me bati foi a questão da capacidade. Como a gente não definiu uma metragem, uma capacidade, eu vou ter que analisar, eu vou ter que ver o que que vai ficar melhor e quantas pessoas vão ser atendidas aqui, pensando principalmente na questão dos caixas aqui na frente, porque eu fui no festival em janeiro e assim, ficou uma fila gigante para pagar e eu não queria que isso acontecesse, tipo, que o pessoal tivesse que ficar se embolando aqui. Então, eu vou ter que pensar em alguma coisa nesse anexo. Pensei em colocar, se tiver uma mezanino, colocar uma escada externa mesmo, acho que daria um charme. E aí aqui eu teria que, ficou bem fora de escala, mas eu teria que incluir os banheiros feminino, masculino e acessível que eu falei que queria colocar. E pensei, tipo, em fazer meio que uma gôndola central, um negócio central assim, que fosse o caixa, mas eu tenho medo, tô ficando com medo que fique muito desorganizado, então eu tenho que pensar um pouquinho melhor nisso. Mas acho que eu já vou partir pro 3D aqui no computador pra conseguir visualizar as coisas um pouquinho mais facilmente, mas esses foram meus croquis preliminares. Ó, a gente queria fazer uma pausa pra falar uma questão que eu achei interessante, sim, quando eu fui lá no festival que eu tô comentando com vocês, uma floricultura aqui em Curitiba, é que assim, tinha muita gente aquele dia. E aí, o que que acontecia? Ficava muito ruim de você passear assim pelos corredores porque mal tinha espaço pra passar, sabe? As pessoas dos dois lados ficavam, tipo, em filas assim e não tinha espaço pra passar no meio. Então aqui eu simulei com esse bonequinho do SketchUp mesmo, como se tivesse espaço pra 3 pessoas. E aí só depois desse espaço que eu vou colocar uma nova gôndola de plantinhas. Ó, eu já vi que vai ter que ser um pouquinho maior do que eu coloquei aqui, se eu quiser manter o desenho que eu fiz na planta aqui, no croquis, e com esse espaço legal pro pessoal passar. Então, gente, eu cheguei mais ou menos uma conformação aqui que eu achei que vai ser interessante para as gôndolas, né? Eu só preciso testar se não ficou muito espaço para o pessoal comer e tal, né? Porque não vai ser a atividade principal. Mas acho que eu vou deixar uns lugares de permanência mesmo, assim, só para o pessoal sentar, trocar mudinhas, esse tipo de coisa. Gente, então, é o seguinte, hoje é outro dia, eu desenvolvi bastante do projeto aqui, só que obviamente não mostrei tudo pra vocês, senão esse vídeo ia ficar gigante, né, cheio de time-lapse. Então, eu vou mostrar o que eu tenho até agora. Eu mandei mensagem pra Flá porque eu queria trocar uma ideia com ela, pra ela ver como é que tá ficando antes de eu, né, enfim, finalizar. Mas, então, nesse momento ela ainda não me respondeu, eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho até então. Bem, vocês lembram que eu tinha pensado naquela ideia com 2 estufas antes, né? Igual eu tinha feito nos meus desenhos aqui, nos meus croquis. Porém, eu tava achando que tava ficando um ângulo muito esquisito, muito, muito aberto, assim, do telhado. E eu queria uma coisa mais com carinha de estufa. Aí eu mantive praticamente o mesmo tamanho do piso. E aí eu fiz 3 ao invés de 2. E daí eu achei que ficou mais legal também pra eu fazer essa parte aqui na frente, essa entrada. Vou ser bem sincera com vocês, assim, com essa entrada. Ela ficou, na minha opinião, ela ficou bem bacana. Tipo, fazendo assim, eu gostei de como ela ficou. Eu já mostro por dentro, tá? É, a única ressalva é que, assim, pra ficar na mesma angulação e pra ter a metragem que eu precisava pra ter todas as coisas ali, acabou ficando esse teto bem grande, né? Pra ficar com a mesma inclinação da estufa atrás, né? Então, digamos assim que
em volume, pouquíssimo do volume é usado porque é só uma coisa térrea, né? Talvez, né, se tivesse mais tempo para elaborar esse projeto, pudesse ser feito um outro andar, né? Assim, tipo um mezanino. Eita, escondi o negócio inteiro. Tipo um mezanino, né? Para colocar, enfim, guardar coisas, outras coisas do tipo, mas como nós não temos tempo, eu estou simplificando muitas das coisas. Deixa eu esconder aqui alguns dos elementos para mostrar para vocês. O problema de mostrar tudo aqui é que vocês veem minhas gambiarras, né? Ó, gente, tudo mal agrupado. Senhor. Tá, vamos lá. Que eu fiz bem com pressa. Aqui na frente eu coloquei então num dos vidros, né, da porta que não ficaria aberta, eu coloquei esses cartazes que eu fiz bem rapidinho assim, dá pra ver que, enfim, se teria informações escritas, tipo horário de funcionamento, esse tipo de coisa. Aí aqui dentro eu separei, tipo, uma parte, esse lado da direita é a entrada e o lado da esquerda é a saída pra, enfim, pra organizar um pouco as coisas, porque vai ter compra e venda de plantas, né? Enfim. E daí do lado da entrada, então, eu coloquei banheiros, um banheiro acessível. Eu não detalhei dentro dos banheiros, mas eu coloquei um banheiro acessível, dois banheiros e aí uma portinha, tipo um almoxarifado. Coloquei armários caso o pessoal queira alugar, né? Enfim, pra ficar mais tranquilo enquanto passei ali no festival. E daí nessa parte da saída aqui seriam os caixas antes de você sair, né, com as suas mudinhas, enfim. E aí você passa pelas portas para entrar dentro da estufa de fato. Eu queria que tivesse essa sensação, assim, sabe, de você estar num ambiente primeiramente mais enclausurado, assim, rústico, para daí você, quando você passasse pela porta, você entrasse daí na estufa, aberta, etc e tal. Eu vou passar pro outro lado já. Não vou fazer o caminho, vou olhar aqui de trás porque vai ficar mais fácil de eu mostrar pra vocês. Enfim, eu coloquei as partes das plantas, igual eu tinha falado pra vocês, né, que eu queria fazer, pensando numa metragem legal pra dar espaço pro pessoal passar bem de boa. No meio eu coloquei essas mesinhas com cadeiras e alguns banquinhos coloridos também, pra ser um lugar realmente pra curtir, comer alguma coisa, porque nesse espaço aqui que eu deixei esse buraco aqui atrás, seria pra encaixar os food trucks, né, que eu tinha comentado com vocês. Não sei se eu vou chegar a representar talvez só a fachada assim de lojinhas, enfim. E eu acho que é isso, gente. Depois eu ainda vou detalhar um pouquinho melhor, vou colocar as estruturas, talvez, dos aspersores e os exaustores. Mas acho que vocês conseguiram pegar a ideia geral. A única coisa que tá me incomodando um pouco é que esse volume aqui, eu gostei do jeito que ele ficou, mas eu achei que ele ficou muito grande, como eu falei pra vocês, né, em altura. Só que também se eu diminuir o pé direito aqui vai ficar muito baixo e daí não vai manter a inclinação também, enfim. E ele também tá me dando um pouco de agonia devido à sombra, dependendo do horário do dia. Mas enfim, isso a gente vê depois. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho também no render ao vivo, né? Digamos assim, em tempo real, como que fica, né? Esse aqui é um Inkscape, é uma extensão que eu tenho. Muito legal, você consegue mudar a hora do dia assim bem rapidinho. Dando uma palhinha já pra vocês, gente. Nem tá pronta ainda. Mas é isso aí, ó. Bem, gente, eu acho que era isso. Pra finalizar, eu vou deixar um videozinho rodando com algumas cenas que eu vou ter feito ali do projeto. Assim, ele ainda como é que é? Ele estaria quase assim no nível de um estudo preliminar, por exemplo, que a gente entrega na faculdade.
Teria que refinar algumas coisas ainda, mas a parte mais de detalhamentos, assim, um pouco mais aprofundados, poderia ser para outro projeto. E aqui, como esse é um vídeo fazendo junto com vocês, eu também não vou detalhar tantas coisas, acabei não colocando os aspersores que eu tinha comentado com vocês, mas é importante que vocês saibam, né, que é uma tecnologia de estufa interessante. A questão dos exaustores também, eu achei que seria muito detalhe técnico para colocar aqui, mas eu acabei mostrando para vocês nas pesquisas, então vocês sabem que iria essas coisas. Quis mostrar mais mesmo o resultado estético combinado com a identidade visual, como realmente essas duas coisas são muito importantes. A arquitetura pensada juntamente com o design faz toda a diferença. Meu gasto tá vendo aqui. E para fazer realmente esse casamento, gente, fica super legal quando a identidade de um evento, por exemplo, a identidade visual de um evento é combinada com a arquitetura, ou em outros ambientes comerciais, enfim, realmente dá um casamento ali muito legal. Então é isso, gente. Espero muito, muito que vocês tenham gostado dessa série. E não acabou ainda. Se vocês quiserem ver os resultados finais, assim, em mock-up, o projeto completinho, logo mais nós vamos postar lá no nosso Instagram. Então, fica de olho lá. Vou colocar aqui o arroba aqui embaixo se você ainda não conhece. E é isso, gente. Muito obrigada pela paciência, por ter acompanhado a gente todo esse processo. Um beijo e até a próxima!